Políticos querem mais que dobrar o fundo eleitoral para o próximo pleito, o que representaria um novo recorde de uso de dinheiro público. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. A todos que assistem aí o Jornal do Meio-Dia. Uma honra poder estar aqui novamente, prestar contas do nosso mandato e um pouco aí dessas discussões políticas, né, como essa do fundo tão grave aí para todos nós brasileiros. Deputada, será que os brasileiros vão ter que assistir mais uma farra, no caso aí, essa farra de 5 bilhões de reais do fundo eleitoral, levando em conta que em 2020, na última eleição municipal, foi de 2 bilhões. É mais do que o dobro que estão querendo aprovar lá. É um absurdo, não é? Absurdo total, também não concordo, né? E vejam que o Danilo Fortes, que inclusive é o relator da LDO e que é do União Brasil, ele tem uma proposta, na verdade, de nós podermos aí, na verdade, porque isso foi retirado das emendas de bancada, né? Que são aquelas emendas que os parlamentares, inclusive, destinam para áreas fins nos municípios. Não, porque a ideia aí é tirar da educação, saúde, sim, ou seja, de áreas sociais para colocar na campanha eleitoral. O que é um absurdo, né? Então, estamos trabalhando contra isso, né? Espero que o parlamento seja sensível a essa pauta tão importante, né? Para que a gente não veja, como você disse, essa farra com dinheiro público. Deputada, mas e o que fazer, né? Os próprios políticos são os beneficiados com tudo isso e nós, pagadores de impostos aqui, meros mortais, ficamos com a impressão que esse dinheiro, ele vira uma verdadeira farra, como disse o Lúcio, né? Ele não tem uma finalidade na prática para beneficiar a sociedade. E muito provavelmente será aprovado. É esse o clima? Assim, não existe nem um pouco de pensamento no interesse da maioria da população pela maioria do Congresso? Não existe, tanto que o tema está em discussão e o que é muito importante é a pressão da população nesse sentido, né? Muitos eleitores às vezes se preocupam com a questão do voto, mas do voto lá no momento das eleições, mas o momento de pressão é esse, né? O momento em que a gente tem que pressionar como vai votar cada um dos parlamentares, né? O que nós temos muito claro é que nós vamos ter emendas sim, no sentido de que não há esse aumento do fundo eleitoral e que esse recurso fique sim para as áreas fins, né? Então, é muito importante nesse momento essa pressão popular, né? E isso acontece muito, né? Eu que estou passando por essa experiência de estar aí como deputada federal, quando os votos são importantes aí para a população, muitos já vêm ali no seu Instagram, vêm no seu Facebook, no seu WhatsApp e pedem o voto naquilo que é mais importante para a população. E esse é um dos pontos que vai merecer total atenção da população brasileira. Agora, deputada, quem colocou o pé na porta por conta dessa farra do fundo eleitoral de 5 bilhões foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Falou, não pode ser por aí. Afinal, quem é que quer enfiar esse jabuti no orçamento da União? O governo quer isso? Na verdade, isso veio do governo federal. Né? Essa proposta, inclusive, foi, nós fomos pegos de surpresa com essa situação. Tinha sido feito um anúncio logo no início do semestre, por exemplo, de valores que também seriam para destinação tanto de emendas de bancada, emendas individuais, e de repente veio esse corte, né? Porque boa parte estaria indo para o fundo. Então, mas é o governo que quer os 5 bilhões para o fundo eleitoral? Na verdade, de novo, a resposta que nós vimos veio do governo. Agora, se isso foi pressão de parte dos deputados, isso eu já não sei dizer. E como o seu partido, que tem um número considerável, né, de parlamentares lá no Congresso, vê isso? Existe um consenso para não permitir que essa farra avance ou não? Sim, como eu disse, o Danilo Fortes, que é relator do LDO, né, ele, na verdade, tem uma proposta de alteração nesse ponto para que haja a nova redistribuição desses valores que estão alocados para o fundo e que volte para as áreas sociais. Deputado, voltando agora para Cuiabá, para falar da disputa interna no União Brasil, com foco aí na eleição para a Prefeitura de Cuiabá no ano que vem. Ainda não conseguiram resolver ali a disputa entre Eduardo Botelho e Fábio Garcia. Recentemente, o governador sugeriu a Botelho que ele procurasse Fábio Garcia para ver se chegavam a um entendimento. Na avaliação da senhora, que ocupa o lugar de Fábio Garcia na Câmara Federal, é possível
que Fábio possa recuar da disputa Não para acredito. manter a unidade do partido? Não acredito nisso, Lúcio, né? O Fábio Garcia está muito tranquilo na decisão de disputar o pleito, né, em Cuiabá, para prefeito de Cuiabá, né? Ele tem apoio de boa parte do grupo também, né? E é como você disse, existem mais de uma pessoa, né, interessada em concorrer às eleições de Cuiabá dentro do União Brasil. Mauro Mendes já declarou o seu apoio, né, por aí ter se comprometido com Fábio Garcia, né? E a questão hoje, acredito que mais o que se refere é se o Botelho ele continua no União, né, e vai para uma convenção, por exemplo, disputar com Fábio Garcia, ou se ele realmente já toma a sua decisão e muda de partido. Agora, deputada, essa tem definição, né? Por mais que o governador já tenha demonstrado sua predileção por Fábio Garcia, aí vem as pesquisas, mostram o Botelho lá em primeiro lugar, parece que tem uma hesitação aí, né? Estão cozinhando em banho-maria, de uma certa forma, nenhum quer romper de vez com o outro. O União Brasil, ele está dividido em relação a isso ou não? Um lado quer Botelho, o outro Fábio? Eu não acredito numa divisão, né? Eu acredito que por ser o maior partido do estado de Mato Grosso, com muitas lideranças, né, nós temos aí mais de um líder querendo, né, colocar o seu nome na disputa na capital, o que é muito normal, né? O que, na verdade, existe muito claro, e a legislação existe a fidelidade partidária. Hoje, quem tem o mandato pela União Brasil ganhou, chegou onde está, por força dessa bandeira partidária também, né? E sair do partido agora pode dar uma pecha aí de traidor, né? De alguém que abandona o barco antes da hora. Então são situações aí que acredito que ninguém quer passar por isso. Então talvez a resistência de sair do partido, né? Mas é importante sim, eu acredito muito, né? Que o ideal seria que houvesse um consenso, né? Que ficássemos todos juntos aí para a disputa da capital, que é uma disputa mais difíceis que nós temos aí dentro do estado de Mato Grosso, mas também respeito a posição de cada um no sentido de como quer seguir aí a sua vida política. Deputada, a senhora já fez várias críticas a Eduardo Botelho, de um lado. De outro, a senhora defende ardorosamente a candidatura de Fábio Garcia à prefeitura de Cuiabá. Mas, recentemente, ele se afastou por 3 dias da Casa Civil, assumiu a vaga dele de deputado federal. A senhora teve que sair nesse período para ele apresentar as emendas parlamentares. Gisela Simona não poderia ter feito esse trabalho lá na Câmara Federal de apresentar as emendas parlamentares? Faltou confiança aí? Não, na verdade é uma prerrogativa do deputado titular, que é o Fábio Garcia. O que eu acredito importante nesse processo foi exatamente os acordos que nós fizemos no sentido de destinação de emendas em conjunto. Então isso aconteceu, eu acho louvável isso do ponto de vista de poder participar, né? Nós sabemos aí que o mandatário ele tem direito à emenda a partir de 1 ano de mandato. Eu não tive 1 ano de mandato, eu tive 5 meses de mandato. Então, acreditar que eu seria titular dessas emendas, isso não existe, né? Então, nós conseguimos aí fazer um acordo importante para Mato Grosso e definirmos juntos as emendas aí. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, me coloco à disposição, inclusive convidando aí a todos para que possam nos acompanhar o nosso trabalho pelo nosso Instagram, Gisela Simona Oficial. Obrigada, deputada. E em instantes,